As fontes da riqueza e os ingressos monetários da igreja são muitos e provêm de uma enorme lista de formas arrecadatórias. Esmolas, dízimos, primícias, pagamentos da administração dos sacramentos, batismos, casamentos, crismas, extrema-unção, heranças de particulares, aluguéis, investimentos e muitas coisas mais. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Il Vaticano ha una ricchezza che vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, che sono più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una ricchezza che viene divisa in una parte finanziaria e una ricchezza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Mas como e de que forma nasce essa instituição e sua riqueza? O papado que existe a partir do começo do cristianismo, do século I, e, acima de tudo, aquele que existe a partir do século VI, vai ter cada vez mais riquezas ao longo da vida medieval. Por isso, nos séculos XIV e XV, acredita-se que 1/3 ou 1/4 de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O Papa, que está em Roma, tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa nos séculos XIV e XV. Que motivo a igreja usa para defender e conservar os tesouros artísticos e culturais de valor incalculável que ela possui? A igreja tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio artístico e o patrimônio humano, porque eles são nossas raízes. São um tesouro que ninguém pode tirar de nós. Seria uma pena se fossem perdidos por descuido. A igreja tem o trabalho de preservar o patrimônio artístico e cultural. E muitas vezes ela não tem recursos para fazer isto. E é uma pena que nem sempre possam cuidar dessas obras de arte como elas merecem. Le carte dimostrano che il Vaticano ha proprietà immobiliari importanti anche in Inghilterra, a Londra per la precisione, a Bond Street, una delle vie più eleganti, è quasi tutta del Vaticano. Il negozio dove c'è Bulgari è di proprietà del Vaticano. Como foi que a mensagem de unidade e de austeridade do Criador, a base da religião católica, foi se transformando em uma igreja com grandes quantidades de dinheiro e que muitos consideram ostentação? Uma das perguntas é: até que ponto as igrejas católicas usaram o conceito de humildade determinado por Jesus? Um homem chamado Nietzsche, no seu livro intitulado O Anticristo, fala o seguinte: em toda a história da humanidade só houve um cristão, : Cristo. Isso quer dizer que, se você está falando em humildade, essa mensagem não tinha sido levada em consideração. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera. Anzi, deve essere povera. Deve avere uno spirito povero. Della prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo a servizio dei poveri. Desde a Roma antiga, começou a formação de uma instituição que não deixaria de somar poder religioso, político e principalmente econômico. Qual foi o plano financeiro e monetário que a igreja desenhou para incrementar suas riquezas? Principalmente no século XV e no começo do século XVI, a igreja permitia o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação importante para a igreja. O sujeito que doava suas terras para a igreja, do meu ponto de vista, fazia isso apenas por um motivo. Esse sujeito acreditava cegamente que isso lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório e o perdão dos seus pecados. Le vecchie signore che lasciavano in eredità tutto alla Chiesa, come diceva una mia cugina, tutto ai preti. Se fai del bene alla Chiesa nell'aldilà, ti ritrovi premiato nell'aldilà. E questo è stato una delle fonti della crescita del patrimonio degli ecclesiastici. A igreja vai investir seu dinheiro em todo tipo de empresas e por isso constantemente vai chegar dinheiro nos bolsos de Roma. E por isso se considera que no século XX e também no XXI, o papado tem muito dinheiro
E aquilo deu origem a todo tipo de teorias, mais conspiratórias ou menos conspiratórias. This administration